Antes de começar esse vídeo, anota uma parada aí, cara. Detonando 199, vai te dar uma mega ajuda que você vai se empolgar bastante com o que eu vou te mostrar agora. O super pimbolim da bola quadrada do Gotkose vai detonando o Wicked. A equipe de marketing ainda tá resolvendo o problema do nome. Você já tá vendo aí essa cena ultra realista, né, cara? A gente tem difração, a gente tem reflexão, a gente tem sistemas de iluminação global, sistemas de iluminação estáticos, a gente tem movimentação e ainda um joguinho bem divertidinho, diga-se de passagem. Ele consiste único e exclusivamente em você ficar chutando aí o nosso logo, que é a bola quadrada, e você tem que acertar no gol. Mas não pense que é fácil não, cara, porque justamente ela tem um centro de gravidade muito diferenciado que vai dificultar a parada. Quando você acerta no gol, a explosão vem na sua tela e você recebe uma bela cinemática aí com um tornado de fogo que você pontuou. Tudo isso foi feito em algumas horas, de verdade mesmo, a partir desse exemplo vazio da Unreal Engine. A gente pegou o exemplo básico de top-down e transformou em um jogo de verdade, mostrando pra você, cara, que não é um bicho de 7 cabeças não. Você pode fazer e você pode fazer muito melhor que isso. E a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, além de um megalo currículo que esse curso possui, professor atuante na área, ela também oferece aí todo um complexo durante o seu curso que você vai até mesmo, cara, criar protótipos como esse e melhores para já criando um portfólio. Você pode resolver entrar na indústria como funcionário e ter ganhos como desenvolvedor no Unreal Engine a partir de R$5.000, ou simplesmente você pode se dedicar à arte independente e fazer da sua maneira. É você que escolhe. Detonando 199 é o cupom que te dá 200 conto, aliás, 199 pra você se matricular e garantir o seu futuro. Cara, de boa, mano. Você vai lá fazer o curso, ano que vem você já é um dev, mano. Não é difícil. Essa parada tem DLSS, tem Fidelity Effects Super Resolution, tem tudo aí nesse joguinho. E, inclusive, esse merchan é o merchan 2.0, disponível para download now. Vai lá, o link na descrição, joga e dá um feedback pra gente. Bem-vindos ao Detonando Quick, esse é o Hard Tech, o nosso conteúdo que a gente dá uma escovada de bits. O nosso objeto de estudo hoje é Horizon Forbidden West, a versão do update 1.17, também conhecido como update VRR. A gente tem muita coisa para falar, a gente testou, a gente jogou, a gente mediu os FPS dos modos que são ofertados pela Guerrilla e a gente vai trazer tudo isso para você agora. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e, é claro, se quiser e achar que valeu muito a pena, deixa o seu valeu, ou também você pode apoiar a existência desse canal e desse conteúdo através do Padrim ou do Pix. Claramente aí, escolha a opção que você deseja e dá uma força pra gente continuar fazendo conteúdos como esse. Aliás, hoje tem versão nova de AIDA, então senta aí, relaxa, porque a parada é insana. Vamos começar, é óbvio, é claro, é lógico, falando dos ajustes que foram trazidos a essa nova versão dentro do PlayStation 5. Ela carrega 3 modos gráficos, que difere da sua versão inicial de lançamento, que carregava apenas 2. Modo Performance e também o modo Resolução. Aliás, estou mentindo, ela carrega 4 modos gráficos, mas calma, a gente vai definhar tudo isso agora. Como é de se esperar, e indo direto ao ponto, vamos colocar aí no modo 30 FPS, que é o modo Resolução, um modo onde se atinge a melhor qualidade gráfica, no entanto com a menor quantidade de FPS, que é 30 FPS. O jogo continua na sua estabilidade convencional, então pode esperar, mesmo com a versão 1.17, uma real experiência 30 quadros sem nenhuma surpresa. Você está verificando aí a contagem de FPS na tela durante uma batalha com muito visual effects, durante os binomas incríveis e blá 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 blá, com todo o poder que o jogo pode ofertar. Aliás, diga-se de passagem, esse jogo é uma das melhores visualizações gráficas referentes à nova geração. É claro que se trata de um cross-gen, mas poucos jogos dentro da estrutura de mundo aberto que foi ofertado até agora chegam próximo, aliás, acredito que nenhum chega próximo a Horizon Forbidden West. Tranquilo então, se você curtia o modo 60 quadros por segundo, fique tranquilo também, dá uma olhada na contagem de FPS, tá trazendo
trazendo aí direto os números na sua tela, aliás, um número fixo na sua tela, a contagem continua exata e de prontidão. O jogo estabelece uma excelente contagem de FPS no modo performance e você não perde nenhum frame nenhum, exatamente. Pelo menos durante as cenas aí que nós capturamos. Fizemos questões de trazer aí essa cena exatamente como a cena anterior, para que seja uma comparação realmente mais validável, digamos assim. Ok, então agora chegamos a um modo muito legal e bacana, que é o modo que eu mais gosto, que os desenvolvedores e os estúdios do PlayStation 5, aliás, da PlayStation, estão lidando com ele muito bem. É preciso dar o crédito de quem colocou isso em funcionamento a primeira vez, que foi a Insomniac. Cara, esse estúdio tá literalmente querendo ser o estúdio mais motherfucker de tecnologia da Sony. Eu não tenho dúvida sobre isso, e mesmo que não saiu notícias, eu tenho certeza absoluta que eles instruíram e ajudaram muito a Guerrilla para colocar o modo 40 FPS. O modo 40 FPS equivale ao modo equilíbrio do game em si. Ele é ativado em monitores ou televisões que têm suporte a 120 Hz. Isso é importante. Se seu televisor ou monitor tem suporte a 60 Hz, ele não vai nem aparecer ali para você selecionar no menu. Mas se você tem suporte a 120 Hz, independente se você tenha VRR ou não, o suporte a 40 frames por segundo traz para você uma experiência a 40 frames por segundo. Cara, antes de a gente colocar o contador de FPS, deixa eu te informar, porque eu mudei um pouco o jogo para esse jogo, e não só para esse jogo. A Sony nos fez mudar um pouquinho aí a nossa análise de FPS, justamente por conta dessa tecnologia que oferta 40 quadros por segundo em 120 Hz. Ela é definida como HFR, High Frame Rate. Nome bonito, né? Eles gostam de colocar umas siglas da horas e tal, simplesmente para justificarem a qual estão sincronizando 40 frames em 120 Hz. Para você entender essa parada de uma forma muito simples, imagine isso como um V-Sync. O V-Sync basicamente é, se o jogo não chega a 60 quadros por segundo, ele vai jogar a 30 quadros. Se o jogo passa de 60, mas não chega a 120, ele vai jogar a 60 quadros. E ele vai ignorar as frames que saem a mais e sincronizar com os hertz da sua televisão. O modo HFR, High Frame Rate, traz para você uma normativa parecida com isso, que é a sincronização de 3 vezes a frame que é ofertada. Ou seja, é ofertada uma frame real e ela é multiplicada vezes 3, a qual dá 120 Hz. 40 mais 40 mais 40 igual 120. Para isso, eu criei uma nova visualização para esse tipo de FPS da Sony, que é a IDASync. A IDASync traz para a gente a contagem de FPS no quesito de frames reais e traz a sincronização. A sincronização equivale no resultado final como uma frame false ou uma frame falsa, exatamente, é uma frame que se repete. Dessa forma, você já está vendo na tela aí o nosso contador em formato de rosquinha, trazendo para você aí a variação de frames que traz na tela, junto com a sincronização que acontece, o que equivale a um fator que você está verificando aí de 3. A cada uma frame real, 2 são repetidas para obter esse resultado. Nem sempre isso acontece e isso é muito positivo dentro do jogo da Guerrilla Horizon Forbidden West. A gente pode verificar que às vezes as frames sobem um pouquinho mais, e é por isso que eu mudei a visualização do contador, para que você não fique vendo aquela coisa parada de limite de frames, e isso é extremamente variável. A palavra variável diz que nós temos que trabalhar com uma análise variável, então você pode ver que evolui. A título de curiosidade, você está vendo 39, 40 aí, nós estamos trabalhando com ponto flutuante, ou seja, temos casas decimais desse número, justamente para você poder verificar no gráfico a variação. Se você for olhar com um modo de arredondamento, nós estamos trabalhando a 3.7, 3.8, 3.9, ou seja, 40 quadros por segundo, então não considere esse 39 como uma queda, e sim como a variação, porque nós estamos trabalhando com pontos de precisão. Aliás, eu já digo para vocês que todos os gráficos de AIDA sempre
sempre foram baseadas no feedback de vocês e no melhoramento que vocês trazem pra gente de acordo com as dúvidas. Se você não entendeu alguma coisa aí, diz aí para que a gente possa melhorar esse trabalho de visualização de AIDA para você. Mas de qualquer forma, você pode verificar o quanto essa tecnologia trabalha e o quanto ela realmente é boa, porque ela acaba sendo acessível. Se você tem um monitor de 120 Hz que não tem suporte ao VRR, ou até mesmo uma televisão que, sei lá, por algum motivo da vida não veio com suporte a VRR, ou o PlayStation 5 não consegue trazer para você, isso acaba sendo muito útil e faz com que o estúdio traga o máximo que ele pode ofertar de estabilidade, mesmo que você não tenha tecnologia. Então eu achei esse modo 40 FPS que é trazido desde Ratchet & Clank muito positivo. A Insomniac tá de parabéns por criar esse tipo de tecnologia, ou pelo menos tentar trazer, e agora começa a se proliferar para os demais estúdios da Sony, como a Guerrilla. Isso fica muito bom, e se você não precisa nem de VRR para conseguir isso. Claro que nem tudo é flores. Ao contrário dos estúdios da Sony, que estão realmente se dedicando a fazer o máximo para ofertar dentro da infraestrutura de cada player e ele poder observar e absorver, perdão, o máximo de cada tecnologia, a Sony não tem gabaritado tanto na questão do seu HDMI. Quando a gente coloca no modo performance, por exemplo, na minha LG A86 UP50, cara, o LLM dá uma fracassada. Dá uma fracassada no sentido que ele diminui muito o brilho do HDR, ou eu tenho que reajustar o HDR ou desativar o HDR. O LLM no PlayStation 5 ainda não está redondo, a Sony precisa trabalhar disso e precisa do mesmo empenho que seus estúdios têm. Aliás, como eu já disse aqui, continuo dizendo, é muito obscuro a forma do HDMI 2.1 do PlayStation 5, ele nunca vem redondo de fato, ele sempre apresenta um conjunto estranho, de um lado A, de um lado B. A Sony precisa realmente formatar isso e definir isso de uma forma concreta. É claro que isso não vai acontecer em todos os televisores, aconteceu no meu, mas pode acontecer. Se acontecer com você, desative o HDRR ou ajuste o brilho do HDR perante o próprio brilho. Mas o LLM não está redondo ainda, definitivamente, no PlayStation 5. Ok, então, esse próximo modo seria o VRR, que é o modo performance com frames destravados. O VRR faz com que você não tenha turning, ou seja, aquela sincronização vertical, e nem a sensação de que os frames estão caindo ou subindo, porque é isso que acontece quando você destrava frames. Eles sobem e descem. Infelizmente para vocês eu não vou conseguir trazer isso em AIDA hoje. Por quê? Porque necessita de um equipamento que atualmente só existe um no mercado, que é a Elgato HD60X, uma placa de captura com suporte a passagem com pass-through de VRR. Eu sei que muita gente está colocando nos vídeos as próprias contagens de FPS ou frequências dos televisores no modo VRR, mas de fato, e não estou criticando esses criadores de conteúdo, mas não é a melhor amostragem e nem a mais precisa para trazer para vocês a realidade. É importante entender que existe um delay entre o sinal que é enviado da placa para a sincronização no televisor. Alguns televisores trabalham com 1 até 8, 9 milissegundos com tempo de resposta, ou seja, aquele frame rate que aparece na contagem ou hertz na televisão não necessariamente corresponde ao quadro enviado pelo jogo, quadro real. Então, por isso, nós não conseguimos medir. Mas o que eu posso te dizer, olhando aquela contagem, é que ele chega de 80 a 90 Hz, o que traz pra gente dentro de uma macro e probabilidade real que o jogo tem chegado de 60 a até 80 FPS e caído aí para 75, 70, volta para 60. Essa seria a variação mais sensata para se falar. Literalmente, como eu disse para vocês, eu não vou seguir a contagem de hertz, porque aquilo necessariamente é o time, é o response time da frequência, o sinal enviado, não o quadro em si. Assim que a gente adquirir a placa de captura que contém aí a funcionalidade, a gente traz para você o teste mais exato. Mas fique sabendo que vai de 60 até 80 e provavelmente fique numa média de 75 por aí.
Aproveitando esse vídeo também, eu vou trazer para vocês a comparação gráfica de uma coisa que me pediu. Gotti, a Guerrilla atualizou o Horizon Forbidden West, melhorou o modo performance. Fala do modo performance, fala do modo performance, fala do modo performance, fala do modo... Vou falar do modo performance agora. Sim, a Guerrilla atualizou bastante, teve bastante update de Horizon Forbidden West, e isso corresponde a vários updates, não só esse VRR. Mas vamos trazer aí a diagramação, ou seja, a comparação gráfica entre esses três modos, principalmente, que é o modo performance, que é o modo equilíbrio e que é o modo resolução. Na tela você já vê o modo resolução, agora nós colocamos sobreposto o modo performance e você vê que tem uma pequena quedinha, ela fica dentro da circunferência aí de alguma mudança um pouquinho singela dentro do sistema de iluminação, e é claro, os modelos caem um pouquinho a performance e aumentam um pouco a contagem do branco, porque a gente trabalhando com menor resolução. Se a gente comparar o modo resolução com o modo equilíbrio, a coisa fica mais singela ainda e diminui bastante a diferença, mas é importante entender que o modo equilíbrio não é um modo resolução a 40 FPS, ele possui diferenças sim. Dá uma olhada agora com o AI da DIF, vamos comparar o resolução com o equilíbrio, você vê que a diferença existe, mas é bem singela, mas é importante falar que ela existe. E agora vamos comparar o modo resolução com o modo performance e você vê que a referência de diferença é muito mais brutal, acontece uma diferença sim. No sistema de iluminação, a diferença é quase mínima comparando essas imagens de amostragens que trazemos para vocês. Isso acontece um pouquinho mais negativo dentro do modo performance, você pode observar lá na ponta final que ele traz uma oclusão, o sombreamento um pouquinho menor. Isso é qualificado porque, como ele tem menor resolução, se aplica uma tecnologia de Dynamic Resolution e traz pra gente um pouquinho mais de pixels brancos e diminui a resolução. Ok, então, mas dito isso, é importante falar, aquela negatividade que tinha logo no início, que nós fizemos a análise aqui, que contava com muito ruído na tela quando se colocava no performance, e a pixelização da borda, o temporal anti-aliasing ficava muito mais evidente, isso você tá vendo aí, eu não preciso falar, diminuiu absurdamente, cara, de verdade mesmo, ficou muito melhor. Então se você prefere no modo performance a 60 quadros por segundo, que é uma contagem de pixels muito boa para os sistemas de combate de Horizon Forbidden West, agora sim tá numa boa pedida, vai lá e joga com certeza absoluta. É claro que o modo resolução, como você viu, traz uma melhor qualidade de iluminação, principalmente no ponto de oclusão de ambiente, e traz também um fator de melhor qualidade dos modelos apresentados na tela. Então ele continua sendo superior, mas com custo de 30 FPS. Se você não quer o máximo e também não quer o mínimo, então escolha o modo 40 FPS se seu televisor ou monitor tiver disponibilidade de 120 Hz. Olhando como o jogo em si, é muito legal e muito bacana o suporte que a Guerrilla está oferecendo a Horizon Forbidden West. De verdade, um dos melhores gráficos apresentados, mesmo sendo cross-gen, atualmente de nova geração no lado do PlayStation 5. E é claro, é óbvio, lógico, não pode citar o seu xará Horizon, mas Forza Horizon 5 e também traz gráficos bem detalhados. Como eu já disse, é importante trazer e ofertar e principalmente elogiar estúdios que estão se dedicando nesse quesito. A Guerrilla, a Insomniac e até mesmo a Playground Studios, que faz Forza, se extrapolam demais para trazer o máximo para o player e trazer exatamente o que ele está pagando dentro dos equipamentos. Falta um pouquinho agora como player falando, e eu gostei muito do jogo em si, eu zerei já Horizon Forbidden West, cheguei no level 50, blá blá blá, apesar de ter trazido aquele Game Plus, ou seja, aquele você voltar ao jogo de nova forma e blá blá blá, cara, faltou um pouquinho de só inteligência talvez no roadmap do jogo. Ao invés de uma atualização para você recomeçar o jogo, que tal fornecer uns DLCs a preços acessíveis, como foi feito, por exemplo, em Borderlands. Jogos single players de mundo aberto não ainda entenderam como é que funciona a mente dos players. Aparentemente eles devem funcionar basicamente como jogos multiplayers, trazendo expansões e DLCs.
Se o Horizon Forbidden West tivesse trazido uma DLC, uma expansão com mais 5, 10 horas de jogabilidade, com certeza eu teria jogado. Agora, recomeçar tudo de novo, pelo menos não é a minha praia. Mas há quem goste, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, apoia a gente no Padrim por Pix, ou talvez deixar o seu valeu. Se não puder e não quiser, deixa o comentário e é isso. Eu sou o Gotcose e até a próxima.